Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então a gente faz a nossa última aula sobre a dinâmica climática brasileira, falando aí da região centro-oeste, tá? Vamos lá? Então algumas características básicas aí da região centro-oeste, tá? É a única região brasileira que vai ser climaticamente marcada pela continentalidade, tá? Vocês devem se recordar, todas as vezes que a gente estava falando sobre as outras regiões, sempre falava da influência marcante de massas de ar marítimas atuando sobre a região. Uma pequena exceção que a gente poderia falar com relação ao norte, né, a região norte, que também tem uma porção continental, né, bem continentalizada, bastante importante, mas como a gente tinha visto, por ser uma região mais plana, né, a gente tinha uma penetração importante ali da massa equatorial atlântica ali se acumulando na região, tá? Então, mesmo a região norte, que tem uma continentalidade mais marcante também sofreu influência importante de massas de ar marítimas, tá? Não vai ser o caso aqui da região centro-oeste, tá? A região centro-oeste ela vai ser marcada muito mais por massas de ar continentais do que por massas de ar oceânicas, né? Haja vista a sua distância que você já está do oceano, bem no coraçãozão ali da América do Sul, tá? E assim como, né, todas as outras regiões brasileiras, com exceção do sul, né, a gente vai ter o ritmo climático da região mais condicionado pela precipitação do que pela temperatura, né? Então a gente tem uma variação de temperatura muito pequena ao longo do ano, uma exceçãozinha feita ali ao sul do Mato Grosso do Sul, tá? Mas no geral a gente tem uma variação, né, pequena da temperatura ao longo do ano. No entanto, a variação da precipitação é bastante marcante. Então a gente tem muito claramente assim uma época de chuva bem marcada e uma época de seca bem marcada. Então no Brasil vai vigorar essa regra basicamente, né? A única região que vai escapar essa regra é a região sul, por estar em latitudes médias, a gente vai ter uma sazonalidade marcante da temperatura, mas a precipitação é praticamente a mesma ao longo do ano, não tem grandes variações, né? Pro restante do Brasil não, tem uma época bem marcante de chuva e uma época bem marcante de seca, tá? E do centro-oeste isso também é bem marcante, é bem visível isso na paisagem, tá? Outra questão importante também para o estudo da climatologia da região é que ela é uma região, né, ainda hoje, né, um grande vazio demográfico, tá? Se você for fazer, né, o cálculo de densidade demográfica, por exemplo, né, de todas as regiões brasileiras, vai ser o centro-oeste que vai ter a densidade demográfica mais baixa, tá? Muito embora a nossa visão de vazio demográfico, né, seja mais para a região norte do que para a região centro-oeste, tá? O que a gente tem é que tem, né, algumas metrópoles expressivas na região norte, que vão ser Belém e Manaus, que na hora que você faz a conta de população por área, acaba dando um valor mais alto para a região norte do que para o centro-oeste. Tá? Em termos de grandes metrópoles na região centro-oeste, a gente vai ter Brasília só, né? Um pouquinho Goiânia, né? Mas o restante, né, são cidades bem pequenas, né, bem afastadas umas das outras, isso é importante também, tá? E o que vai acarretar isso? Aquilo que a gente tinha comentado sobre região norte, né, onde não tem gente, né, dificilmente você vai ter coleta de dados. Então esse é um entrave bastante grande aí para o estudo da climatologia da região, né, a carência de dados sobre a região, cobrindo a região como um todo, tá? Mas vamos trabalhar com o que a gente tem. Em termos de fatores geográficos para determinar o clima da região. Então a posição, né, em termos latitudinais, onde é que está a região norte, ela está em latitudes tropicais no interior da América do Sul. Então latitudes tropicais, o que significa isso? Vai ser marcado pela variação aí da posição da célula de Hadley. Então você vai ter, né, uma época de chuva e uma época de seca, bastante significativa aí, tá? E bem no interiorzão da América do Sul, né? Então vai ser mais marcado pela continentalidade do que pela maritimidade, diferente das outras regiões brasileiras, tá? Então isso vai garantir, né, esse interiorzão, essa posição tropical, né, marcada pela continentalidade, né, que vai garantir essa característica de você ter uma pequena variação da temperatura ao longo do ano, mas uma variação bastante significativa da precipitação, tá? Marcantemente uma época de chuva e uma época de seca, tá? Isso é tão característico
da região centro-oeste, que é justamente essa época bem marcada, né, e bem clara, né, de precipitação e de seca, que facilita o avanço agrícola sobre a região, tá? Então não é só por fatores econômicos, né, históricos, sociais, que a gente tem essa expansão da fronteira agrícola em direção ao centro-oeste, já invadindo a periferia da Amazônia, tá? Isso é bastante facilitado pela regularidade climática da região. Diferente do que você observa no Nordeste, principalmente, e no Sudeste e até no Norte, em certa medida, né? Não tem tanta variação assim de ano para ano da quantidade de precipitação ou da intensidade do período seco, tá? A gente sabe perfeitamente, né, quando é o período chuvoso e quando é o período seco, né? E não tem tanta variação assim, né? Não tem um ano muito seco, é um ano muito chuvoso, né? Mantém mais ou menos uma regularidade importante aí, tá? Isso vai ser, né? Isso é um grande facilitador da agricultura para quem está começando, principalmente, né? Para quem está meio descapitalizado, alguma coisa assim, né? Isso vai ser importante, né? Para facilitar o trabalho do agricultor, né? Então você sabe perfeitamente quando é que é a época de chuva, sabe quanto chove, né? Então você sabe perfeitamente como e quando, o que plantar, né? Facilita bastante a nossa vida, tá? Então essa característica climática importante dela, né, vai ser relevante aí para o avanço da fronteira agrícola em direção à região, tá? Em termos de relevo, é um relevo bastante variado que você vai encontrar na região, tá? É um relevo com predomínio de planaltos e de chapadas, então porções bastante altas aí do nosso território, tá? Com planícies, né, regiões um pouco mais rebaixadas no norte da região e principalmente no oeste, né, a planície do Pantanal, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Tá, aqui a gente tem um mapa mostrando o relevo da região centro-oeste. Então aqui as porções mais elevadas, né, os planaltos e as serras aqui, né, em cores quentes, tá? Então, Chapada dos Guimarães, Chapada dos Parecis aqui são porções importantes aqui. E aqui, ó, mais pro norte, já indo em direção, né, caminhando para a planície amazônica, aqui, né, os cursos mais baixos dos rios, vocês observam, né, meio que coincide com os cursos mais baixos dos rios aqui, isso em direção ao Amazonas, né, então vão ser os afluentes do Amazonas aqui já. E aqui uma área bastante extensa de planície, exatamente no meião da América do Sul. Então olha que coisa louca, né? Uma região bem continental, assim, bem no miolão da América do Sul, e você tem uma região bem de planície mesmo, que é o Pantanal. E o Pantanal é o que a gente tem a própria definição de planície, né? É uma área baixa e plana, tá? Não raro você vai encontrar altitudes ali na planície do Pantanal de 50 metros. É um buraco que se abriu no meio da América do Sul ali. Muito louco isso, tá? E é tão característico, né, de ser realmente uma planície, região baixa e plana, que a gente tem aqueles alagamentos, né, bem característicos da região pantaneira, né? Uma época chuvosa, em que você tem que os rios transbordam, porque são rios rasos até, né? É o que a gente chama, né, em hidrografia de baixo calado, ou seja, uma profundidade baixa, tá? Então são rios rasos, né? E a declividade do terreno é muito baixa. Ou seja, as altitudes não variam muito, tá? Dentro da planície do Pantanal não variam muito as altitudes, ou seja, o rio ele não tem velocidade, né? Quando você tem uma declividade alta do terreno, o rio pega a velocidade. Declividade baixa, ele empoça, tá? Ele não consegue, né, ir muito rápido, não pega a velocidade o rio. Então o que acontece? Na época da chuva, quando você vê, né, a água descendo aqui pelos rios, tá? Ela empoça tudo aqui, tá? Então rios rasos, né, que vão, né, não vão pegar velocidade, os rios transbordam, tá? Deixando várias porções aqui, aproximadamente metade da área da planície do Pantanal fica submersa durante a estação chuvosa, né, basicamente o verão, final do verão é que você vai ter o auge do alagamento, né, em função
de você já ter, né, todo um histórico de chuva bastante grande aí, né, nesse contexto, tá? E aí você vai ter que esse transbordamento da água vai fazer com que todas as características do rio se espalhem pela região. Então, região que antes era pasto, vai ter peixe, porque o rio vai transbordar por cima dos pastos, né? E aí você vai ter o quê? Essa época, você vai ter a fertilização dos solos aí pelo rio, né? Mas não é essa época ainda em que você tem a grande multiplicação, né, da vida ali do Pantanal. A época em que você tem realmente a multiplicação da vida é o final do período, o meio e o final do período seco. Por que isso? Né? Porque quando a área começa a secar de novo, os rios começam a voltar para o seu leito normal, né? Os peixes que foram ficando ali, os peixes que se multiplicaram na estação chuvosa, eles vão começar a morrer, tá? Ou então eles vão ser presas fáceis dos animais que se alimentam dos peixes. Basicamente, os jacarés e uma multiplicidade de aves, né? A gente tem uma multiplicidade de aves ali que se alimentam dos peixes, tá? E aí, o que vai acontecer, né? No momento em que você tem essa multiplicação de peixes aí muito fácil, né? É a época em que também as aves e os jacarés, eles vão se multiplicar, tá? Então, esse final do período seco é que você vê uma infinidade, né? O meio final do período seco é que você vê a infinidade linda de aves que você tem pelo toda a região do Pantanal. E uma coisa marcante também, né, que faz mais a beleza do Pantanal, é que ele é um cerrado, né? Grosso modo, ele é um cerrado, mas justamente por estar nesse miolão do Brasil, ele pega, né, espécies de praticamente todos os outros ecossistemas do Brasil. Então você vai ter ali espécies vegetais e animais típicas da Amazônia, típicas da Mata Atlântica, né? E também típicas do Cerrado, basicamente, né? Só que diferentemente do que a gente observa numa Mata Atlântica ou numa Mata Amazônica, que são matas fechadas, que a gente não consegue observar os animais, fica tudo escondido, né? Como o Cerrado é mais aberto, né, então a gente realmente consegue ver os animais, né? Então ali por isso que vai ser uma região belíssima de visitação, né, para apreciação da natureza, tá? Justamente por isso, uma vegetação mais aberta que permite você ver os animais, né? E principalmente nessa época em que eles se multiplicam, você conta, né, numa única árvore centenas de aves, né? Coisa que você não observa numa floresta, tipicamente, tá? Então essa é uma característica bem, um ecossistema muito, muito importante, né? Muito lindo que a gente tem, né, bem no miolão do Brasil, né? Marcado então por esse ritmo tão claro de chuva e de seca, né? Que faz todo um ciclo de vida aí na região, tá? Fatores dinâmicos agora, quais são as massas de ar dominantes da região? O anticiclone dos Açores, que ele vai atuar de maneira indireta sobre a região, como? Né, o anticiclone dos Açores, a gente tinha visto, que é o produtor da massa equatorial atlântica, né, os alísios de Nordeste, que vão se acumular sobre a planície amazônica, sobre a bacia amazônica, produzindo a massa equatorial continental, tá? E aí depois é a massa equatorial continental que vai soprar para a região centro-oeste, né, para norte do Mato Grosso, Goiás, basicamente, tá? Trazendo chuvas para a região. Então, uma teleconexão aí, né, uma influência indireta que a gente observa aí do anticiclone dos Açores. Primeiro, ele se transforma em massa equatorial continental para depois influenciar o clima dessa região, para depois trazer chuva para essa região, tá? A zona de convergência intertropical também, quando ela está mais para o hemisfério sul, como a gente já tinha visto, né, que é março, abril, né, também vai trazer alguma chuva para a região, né, o final do período chuvoso para o norte da região, tá? A alta da Bolívia, tá, que vai ser a produtora da massa tropical continental, esqueci de colocar aqui, né, a sigla dela é a MTC, enfim. Ela vai ser, né, a massa de ar mais relevante para o entendimento da dinâmica climática dessa região.
a gente já tinha visto, né, que há o anticiclone polar, né, na hora em que ele chega na América do Sul, né, naquele finzinho da América do Sul, ali na Terra do Fogo, se bifurca em dois, formando a massa polar pacífica e a massa polar atlântica, tá? A massa polar pacífica, ela vai transpor os Andes, tá? Vai se acumular ali na Bolívia, né, formando uma massa de ar seco, que vai ser a massa tropical continental, que vai, né, se espalhar depois para o centro-oeste do Brasil, tá? Então essa massa ela vai ser então mais atuante no inverno, tá? Porque é a época em que o anticiclone polar ele tá mais ativo, tá? Então a hora que ela transpõe os Andes, ela vai descer, né? Se ela subiu, tem que descer. No que você desce, sofre a dessecação adiabática, ou seja, né, um ar ele é descendente, ele vai ser seco, tá? E aí depois soprando para esse interiorzão da região. Então essa é a principal razão de por que você vai ter essa região seca no inverno, tá? Ela está sob domínio de uma massa de ar seco, que é mais atuante no inverno justamente porque a produtora dela é uma massa polar. A primeira produtora dela é uma massa polar, tá? Então ela tem pequena expressão no verão, né? Fica bem restrita, tá? Mas no inverno ela domina bastante marcantemente aí o interiorzão todo praticamente toda a região centro-oeste aí sob a influência dessa massa de ar, a massa tropical continental, tá? Que é o que a gente chama de veranico aqui, né? Quando ela chega aqui no sul, sudeste, a gente chama ela de veranico, tá? Mas o inverno todo ela é bem marcante ali sobre o centro-oeste, tá? E aí, depois, a massa polar atlântica, né? Derivada aí do anticiclone polar móvel ali da Antártida, né? Então, o outro ramo dela que toma o Atlântico, né? Produz a massa polar atlântica, que a gente já viu amplamente quando a gente falou de sul e de sudeste, né? Que são as nossas massas de ar frio que conseguem chegar aqui, né? E ocasionalmente, né, ela consegue atingir a região centro-oeste, né, provocando algumas baixas de temperaturas significativas ali, né, principalmente o estado do Mato Grosso do Sul, né, no inverno você pode ter sim, né, baixas de temperatura bastante importantes aí. Esses dias que baixou essa friaca toda aí no, né, o Brasil, felizmente, né, que aquele mês de abril seco do inferno, ninguém merecia mais, né? Mas maio realmente baixou bastante a temperatura aqui no Brasil. A gente não teve mais aquele calorzão infernal, né? Então, Ponta Porã, lá no sul do Mato Grosso do Sul, estava registrando facilmente 6, 7 graus por vários dias, assim. Em termos de temperatura, então, né? As médias anuais aí por toda a região variando entre 22 e 26, né, percebam que são valores menores do que a gente tinha observado para a região norte, né, que era de 24 a 26, as médias anuais, né, aqui vai de 22 a 26, porque justamente pegando esse sul do Mato Grosso do Sul, que é um pouco mais friozinho, tá? Um pouco mais fresquinho, né? Frio seria exagero, né? Um pouco mais fresquinho. Então você tem uma ligeira redução da temperatura no inverno, tá? Pela redução da insolação mesmo, né, principalmente no sul da região, mas também e principalmente, né, pela passagem de frentes frias, né, que podem atingir a região, né, provocando esse rebaixamento aí da temperatura, tá? Uma característica marcante das regiões tropicais também que a gente já tinha visto na região norte, né, a amplitude térmica diária maior do que anual, né, então a temperatura razoavelmente constante ao longo do ano, né? Mas, né, você tem, né, o dia, a noite é mais fria, porque é uma região mais seca, né? A noite é mais fria, né, e o dia é bastante quente. Esse é o padrão, né? Então você tem uma amplitude térmica diária importante, né, uma noite mais fresquinha e um dia bastante quente, porém é o mesmo padrão praticamente o ano todo. Tá? Então a média anual, né, a variação de temperatura anual vai ser pequena, né, de verão para inverno, mas dentro de um dia a variação de temperatura é maior, né? Uma característica importante das regiões tropicais. E aí a influência do relevo na determinação das temperaturas, né, que os planaltos e as chapadas vão ter tendência a ter temperaturas um pouquinho mais baixas, tá?
enquanto que as planícies e as depressões, elas vão ser regiões bem mais quentes, tá? Tem uma vez que eu fui em agosto para Rondonópolis, tá? Foi um encontro de climatologia que teve lá, foi 2008, eu acho. Não, 2006, né? Foi um encontro de climatologia, foi lá em Rondonópolis. Tipo, Rondonópolis é alto, tá? Numa porção planáltica. De noite você precisava botar um edredomzinho, né? Pleno agosto, né? Que é a época seca, né? Então ainda é, né, bastante quente. Então de dia era quente, né? Mas de noite precisava puxar um edredomzinho, sim, tá? Aí a gente foi fazer o trabalho de campo no Pantanal e passamos por Cuiabá. Cuiabá é o inferno na terra. Jesus Cristo, que cidade quente! Infernal. Se for a gente almoçou lá, né, depois seguiu viagem, demos um rolê ali pela cidade, mas foram as 3 horas mais infernais da minha vida, né? Passar em Cuiabá em agosto. Por quê? Cuiabá é uma área de depressão, né? Vocês vão ver na classificação do Jurandir, aparece lá uma unidade que chama Depressão Cuiabana, né? Então uma área rebaixada assim, e uma característica importante de regiões baixas, né, no meio de depressões encravadas assim, no meio do Planalto, que é pouco vento. Então fica aquele ar quente, parado. Um inferno, né? Enfim. Aqui a gente tem, então, as temperaturas em janeiro, né? Você observa, né? Todas coisas variando na casa aí dos 25, 26. E algumas ilhinhas mais baixas aqui, ó, 24. Porções um pouco mais serranas, né, e planálticas, né? 24, 22 aqui mais pro sul da região, tá? E aí para julho, aí a coisa já muda de figura bastante, né? Percebam que é bem mais frio do que janeiro, que é o verãozão, tá? Aí julho, tá, média 22, 21, 20, 19, né, até 17, né, média da temperatura de julho, aqui pro sul do Mato Grosso do Sul. Aqui pro norte já bem mais quente, né, na casa dos 23, 24, por aqui, tá, mesmo em julho. Isso é média, tá, pessoal? Então, por dia você pode ter temperaturas bem mais altas, tá? Enquanto que aqui, ó, pro estado do Mato Grosso do Sul, né, temperaturas bem mais baixas aí pela frequência da passagem das massas de ar frio por aqui, tá? As precipitações também, então, chuvas abundantes, né, então a época chuvosa é chuvosa, né, bastante chuva, e sazonais, ou seja, né, mas é uma regularidade bastante marcante na época do verão, né, você vai ter basicamente no verão a precipitação mais intensa sobre a região, tá? Então aquela característica também das chuvas tropicais, né, de serem chuvas convectivas, né, comum de cair no final da tarde. Então aquele calorão, né, horrível durante o dia, aí quando chega no final da tarde desaba uma chuva bem forte, tá? Esse é o padrão que a gente observa, né, em toda a região tropical, né? A gente observava isso no sudeste, no norte, tá? E vai ser a característica marcante do centro-oeste também, tá? Chuvas convectivas de final de tarde, tá? As duas massas de ar, né, bastante importantes, que se revezam aí na região, né? A massa equatorial continental durante o verão, trazendo essa umidade para a região, provocando as chuvas, né? E no inverno, o domínio quase absoluto da massa tropical continental, né, aquela vinda da Bolívia, né, deixando a região mais seca, tá? E ocasionalmente sendo atingida aí pela massa polar atlântica, tá? Então a gente tem chuvas concentradas aí no período do verão, né, sendo as regiões mais chuvosas ali o norte do Mato Grosso, tá? E as regiões menos chuvosas, né, o Pantanal e o leste da região, naquele pedacinho de Brasília, tá? O leste do estado de Goiás, ali a região de Brasília, vai ser bastante seco também, tá? Aqui a gente tem, então, o mapa, né, no Brasil. Vamos focar aqui só no centro-oeste, então, né, da precipitação acumulada, né, anual. Então, o que a gente observa aqui? Então, o norte do estado do Mato Grosso
né, no ano é mais chuvoso, aí ultrapassando tranquilamente a casa dos 2.000, né, até de 2.500 milímetros anuais. Isso é muita água, tá? E bastante marcante aqui a região mais seca do Pantanal, né? Coisa de pouco mais de 1.000 milímetros, então é 1.000, 1.200, tá? Região bem mais seca ao longo do ano, tá? 1.000 milímetros, pessoal, ainda é clima úmido, tá? E bem úmido, tá? Super úmido a gente chama acima de 1.500, tá? Então 1.000, né? Muito embora pra nós parece, nossa, parece um negócio turricado, não. No contexto global, isso é bastante água ainda assim, tá? Então não existe lá uma região, nenhuma região seca, né? A gente tem períodos secos, né? Mas o tema é falar que a região é seca, não, tá? E aqui, né, o leste, né, do estado de Goiás, aqui, um pedacinho aqui do Distrito Federal, também uma precipitaçãozinha um pouco mais reduzida também, tá? Agora, a sazonalidade da precipitação aí na região, então, para janeiro, coisa aí, né, 300, 250, 200, é o que a gente vai ter num único mês, né, bastante coisa. Tá? Para julho, esquece, né? Então, o auge do período seco, aí olha as diferenças, ó. 300, 250, 200, né? Aqui, 25, 50, né? Negócio realmente, sim, importantemente seco, tá? Então, uma época, um revezamento bem marcante aí de período seco e período chuvoso. Aqui a duração do período seco, tá? Lembrando ali o que era mês seco, né? Quando a precipitação é menor ou igual ao dobro do valor numérico da temperatura. Então aqui o sul do Mato Grosso do Sul, apenas um mês seco, que é julho, tá? 2 meses secos aqui, indo mais para o norte. Perceba, quando você vai indo mais para o norte, vai aumentando o período seco, ó, 2 meses secos, 3 meses secos, 4 meses secos. Por que isso? Quanto mais para o sul você tá, maior vai ser a influência da massa polar atlântica, que vai conseguir te suprir de umidade mesmo no inverno, tá? Então o período seco realmente é mais curto. Conforme você vai indo mais para o norte, você vai tendo um período seco um pouco mais prolongado. Por quê? Porque a massa polar atlântica já não consegue chegar tanto aqui, tá? E aí com isso você vai ter o domínio mais absoluto aí da massa tropical continental, tá? Que aí vai deixar o inverno mais seco, né? E aí essa carência da massa polar atlântica não consegue suprir de umidade aqui esse sul do Mato Grosso, tá? Ao contrário do estado do Mato Grosso do Sul, que é mais frequentemente atingido aí por essa massa úmida, tá? E aí o contrário depois, né? Conforme você vai subindo ainda mais para o norte, né? Volta a reduzir a duração do período seco, né? 3 meses secos e depois 2 meses secos. Por quê? Porque você já está mais perto da influência da massa equatorial continental aqui, das chuvas amazônicas, tá? Ela vai conseguir atingir mais, né, a região por um período mais prolongado do ano. Então só esse miolão aqui, que vai ficar com 4 meses secos ou até 5 meses secos aqui, essa porção aqui do estado de Goiás, tá? Que essa aqui não é tão frequentemente atingida, nem pela massa equatorial continental e nem pela massa polar atlântica, tá? Tá bem no miolão entre as duas, então vai ter uma incidência menor de precipitação ao longo do ano, tá? A época de precipitação máxima em 3 meses consecutivos, ou seja, quais são os 3 meses mais chuvosos? Novembro, dezembro, janeiro, para o sul do Mato Grosso do Sul. Dezembro, janeiro e fevereiro. Janeiro, fevereiro, março, tá? Então essa estratificação, percebe que a chuva ela vai subindo ao longo do ano. Então começa aqui novembro, começa a chover, né? Novembro, finalzão do ano, né? Novembro, dezembro, janeiro, vai chovendo aqui no sul do Mato Grosso do Sul. Depois, primeiro trimestre,
mais avançando, né, para o ano seguinte, né, dezembro, janeiro, fevereiro, março, depois. Então a chuva vai subindo conforme vai passando o tempo, tá? Por que isso, né? Lembra, né, no solstício de verão, o Sol está incidindo sobre o Trópico de Capricórnio, passa mais ou menos por aqui, assim, ó. Trópico de Capricórnio, então a gente vai ter uma insolação mais alta aqui, próxima a dezembro, né? E aí depois o Sol começa a subir de novo em direção ao hemisfério norte. Então dezembro, janeiro, ele vai estar mais aqui pra cá, fevereiro, março, em março ele já tá no Equador, oh meu Deus, né? Então o Sol vai subindo, né? Com ele também a insolação vai subindo e com isso também a evaporação vai subindo, tá? Então você vai ter numa época de chuva aqui claramente acompanhando o ritmo solar, tá? Então é marcante essa regularidade que a gente observa, que a gente já falou bastante, né? Essa regularidade bastante marcante da região, né? Acompanhando bem claramente o ritmo solar, né? Em termos de latitude, tá? A porcentagem da precipitação máxima em 3 meses consecutivos, ou seja, quais são os 3 meses mais chuvosos. Observem aqui, 35% da precipitação cai, né, nesses 3 meses. 40, 45, 50. O que significa? 50% da precipitação caindo em 3 meses. Né? Então, realmente bem marcante, né, o período seco e o período chuvoso, como a gente tinha visto no estado de Goiás, né, que vai ter essa marca mais característica aí de período seco e período chuvoso, tá? Então, conforme você vai aqui pelo miolão da região, né, então 40, 45, 50% da precipitação, né, caindo em 3 meses apenas, tá? Então, uma concentração bastante marcante da precipitação numa época do ano bem chuvosa e depois uma época do ano bem seca. Só que aí quando você vai para o sul do Mato Grosso do Sul, ó, 35%, né, de precipitação concentrada em 3 meses. Ou seja, como se as chuvas fossem lá, né, no sul do Mato Grosso do Sul, um pouco mais bem distribuídas ao longo do ano. De novo, por quê? Né? Justamente porque é uma região, né, mais alvo da presença da massa polar atlântica aí, tá? Ela consegue avançar mais por essa região, aquele pedacinho aqui da região, tá? Garantindo esse suprimento de umidade aí ao longo do ano. O desvio pluviométrico médio anual em relação ao normal. Então, olha aquilo que a gente falou o tempo todo na aula, né? Ou seja, né, quanto que pode chover a mais ou a menos em relação à média anual de um ano para outro. Repare que são valores baixos, ó. Valores baixos que a gente praticamente só tinha visto na região sul. Ó, 15, 20, 10... Não, 10 aqui é latitude. Esquece que eu falei, né? Então, 15, 20... isso aí mesmo. São os valores que a gente encontra para região centro-oeste, tá? Então, de um ano para outro, né? Você não vai ter, né, um ano muito chuvoso e um ano muito seco, tá? Nem para mais, nem para menos, não tem grande variação. Tá? A gente tinha visto para a região nordeste, valores podiam chegar a 70%, né, de variação de um ano para outro, né, para mais ou para menos de precipitação. Centro-oeste vai ter uma regularidade incrível da precipitação e da seca. Tá? Nem muito chuvoso, nem pouquíssimo chuvoso, nem uma estação, né, seca prolongando-se por muito mais tempo do que é o esperado. Não. É uma regularidade bastante marcante, um reloginho mesmo. Tá? Só no sul que a gente tinha visto isso. Valores tão baixos assim. Então, né, a conclusão já para tudo isso, né, a regularidade bastante marcante aí das chuvas, né, então consequência dessa regularidade aí das massas de ar, né, acompanhando, né, o ritmo solar, né, então a massa equatorial continental trazendo as chuvas e depois a massa tropical continental trazendo o período seco, né, então uma regularidade climática muito bonitinha, bem certinho, bem reloginho, né, que favorece aí bastante
a expansão da agricultura no Brasil, né? Ó, reserva aí de terras ainda, né, com bastante terra ainda a ser explorada, tá? E aí, então, quais são os tipos climáticos que a gente vai ter para a região, né? Então, um tropical úmido com curta estação seca, né, de 1 a 3 meses secos, como nós tínhamos visto, né? Então, é o estado do Mato Grosso do Sul como um todo, tem uma estação seca mais curta, tá? Por conta dessa presença mais marcante aí da massa polar atlântica no inverno, né? O norte do Mato Grosso, como a gente tinha visto, né, já mais atingido, né, mais frequentemente atingido pela massa equatorial continental ao longo do ano. Então vai ter uma estação seca mais curta também, né? E o sul de Goiás também, né, razoavelmente bem atingido pela massa polar atlântica, vai ter uma estação seca mais curtinha. Então, tropical úmido com curta estação seca vão ser essas porções aqui, né? O norte do Mato Grosso, todo o Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás, né? E o tropical típico, o que vem a ser o tropical típico, né? Aquele quente o ano todo com uma estação seca um pouco mais marcante, né? De 4 a 6 meses secos, tá? Mais do que isso, mais de 6, você já está no tropical semiárido, que é o que a gente tinha visto em Nordeste. Então, curta estação seca de 1 a 3 meses secos. O típico, né, de 4 a 6, o semiárido vai de 7 a 9 meses secos. Tá? Então, o tropical típico vai pegar o sul do Mato Grosso, como a gente tinha visto, né, coisa de 4 meses secos, né, e o centro e norte de Goiás aí com 5 meses secos aí no ano, coincidindo basicamente com o meio do ano, né, coisa de abril a setembro, mais ou menos. Tá? Tranquilo até aqui, crianças, né? Então, com isso a gente encerra essa nossa viagem sobre a climatologia brasileira, tá? Vou trazer os mapinhas para vocês fazerem em sala depois, tá? E qualquer dúvida, estamos aí à disposição, tá bom? Juízo, estudem. Beijo, beijo, crianças. Até a próxima.